You know, every country that we go to, Sabe, todos os países que nós vamos, we do a short 3-minute video and we put it on YouTube. a gente faz um vídeo pequeno de 3 minutos e nós colocamos no So YouTube people around the world can see what God is doing in different nations. para que as pessoas do mundo inteiro podem ver o que o Senhor tem feito nas And it's nações. amazing how God is using social media in our generation to E take the gospels to the ends of the earth. E é incrível como Deus usa as mídias sociais na nossa geração para levar o evangelho em todos os 4 cantos da terra. And millions of people watch the videos. E milhões de pessoas assistem os nossos And vídeos. it's amazing, even we receive testimonies as people watch the videos, they get healed, they get filled with the Holy Spirit. It's tremendous what God is doing. E é incrível, a gente recebeu até os testemunhos de pessoas que estão assistindo nossos vídeos e eles são curados e eles são cheios do Espírito Santo. É tremendo o que Deus tem feito. We have many videos of youth events all over the world. A gente tem vídeos de eventos de jovens do mundo inteiro. If you want to see these videos, you may visit the website espiritusanto.com. Se você quiser ver os nossos vídeos, está no nosso site, é espiritusanto.com. En español. Em espanhol, Espírito. And there you can also send us your email. We'll send you all the videos that we do around the world, from E around the também world. você pode se inscrever para receber no seu e-mail os vídeos que eles estão mandando para o YouTube ou para o site. We also love to go to Israel. A How many gente love também Israel here? ama Amen. ir para Hallelujah. Israel. Quem ama ir para Israel aqui? And we go to the locations where Jesus performed miracles. E a gente vai para os lugares onde Jesus fez os milagres And deles. we do teachings from the Bible. E nós vamos fazer ensinamentos da Bíblia. And you can see all those teachings too on the website. E você também pode ver todos esses ensinamentos que nós fazemos no nosso site. We're going to do something here this evening. Nós vamos fazer algo aqui nessa We're noite. going to make a prophetic declaration Nós vamos fazer uma declaração profética. that the youth of Brazil belong to Jesus. Que os jovens do Brasil pertencem a Jesus. How many believe it? Quantos de vocês creem nisso? So I'm going to invite you to stand on your feet. Então eu quero te convidar, se levanta. And we're going to bring a camera over here. E nós vamos trazer a câmera para aqui para cima. And I'm going to look at the camera. E eu vou olhar para a câmera. And I'm going to say from Fortaleza, Brazil. E eu vou dizer, de Fortaleza no Brasil, The youth of Brazil os jovens do Brasil belong to Jesus. pertencem a Jesus. Então, ele vai falar em inglês. Vocês já entenderam o que ele vai falar. Então, depois que ele falar, vocês só fazem a festa. When I finish saying, I want you to lift up your hands. Então, quando eu terminar de falar, eu quero que você levante suas mãos Jump up and down. e pule. And give God the biggest shout of praise you've ever E dê given Him a in all Deus your a life. glória que você nunca deu para Ele antes. I believe Eu creio that in the spiritual realm, que na atmosfera the glory of God is going to be espiritual, released upon Brazil. a glória de Deus vai ser liberada Upon sobre o Fortaleza. Brasil e sobre Fortaleza. Amen. Amém? Okay, where is Luis? Here comes Luis. If you want to see these videos later on, you can just visit the website and we're going to post them there in a few Se days. você quer ver esses vídeos depois, eles vão estar postando no site daqui a alguns dias. The video that we did for Marilia, O vídeo que a gente fez para Marília, somebody that I don't know posted it on Facebook, alguém que eu não conheço postou no Facebook. and over 3 million people saw it. E mais de 3 milhões de pessoas It's viram o amazing what God vídeo. can do. É incrível o que Deus pode fazer. Okay, you guys ready? Vocês estão prontos? Depois dele falar, gente, eu não vou traduzir, tá bom? From Fortaleza, Brazil, the youth of Brazil belong to Jesus. Hallelujah! Amém, amém. Give
Jesus a big hand of praise. Dê para Ele toda a glória. Aplauso para Jesús. Aplausos para Jesus. Wow, you may take your seat. Você pode se sentar. I feel His glory in this place. Eu sinto a glória dele nesse lugar. I feel His glory in this Eu place. sinto a glória dele nesse lugar. Oh, I feel the Holy Spirit just rejoicing in our midst. Eu sinto que o Espírito Santo está se alegrando no nosso meio. You know what the Holy Spirit loves? Sabe o que o Espírito Santo ama? To glorify Jesus. Glorificar Jesus. And when He sees E quando ele vê the generation that glorifies Jesus, uma geração que glorifica Jesus, the Holy Spirit manifests Himself. o Espírito Santo se manifesta. And I believe that this generation of young people in Brazil, E eu creio que essa geração de jovens no Brasil, you guys are going to see the greatest revival that this nation has ever seen. vocês vão ver o maior avivamento que essa nação já viu antes. Because what God is doing Porque o que Deus tem feito is not going to be just one or two people. não vai ser só para uma ou duas It's not going to pessoas. be just one evangelist or one ministry. Não vai ser só para um ministério ou um It's evangelista. going to be every single one of you. Vai ser para cada God's going to de release His vocês. anointing upon every single one of you. Deus vai derramar a unção God's dele going to sobre manifest His cada um de power through every vocês. single one of Deus you. vai manifestar o poder dele através de cada um de vocês. The question is, A pergunta é: if Jesus was here tonight, se Jesus estivesse aqui nessa noite, what would He say to you? o que ele diria para você? If instead of Julia and me, Jesus would be speaking tonight. Em vez de ser a Júlia e eu, se fosse Jesus aqui, o que ele How many diria? would love that, you know? Quantos de vocês amariam isso? What would Jesus say to you? O que ele diria para você? This is what I believe He would say to you. Isso é o que eu creio que ele diria para você. John 20:21, the Bible says Em João 20:21 a Bíblia fala that before being ascended to heaven, Jesus got together with His disciples. que antes de ser enviado aos céus, Jesus se reuniu com seus discípulos And He said to them, e ele disse a eles: peace to you. Paz seja convosco. As the Father has sent me, Assim como o Pai me enviou, I send you. também eu vos envio. And when He has said this, He breathed on them E havendo dito isto, assoprou sobre and eles said to them, e disse-lhes: receive the Holy Spirit. Recebeis o Espírito Santo. Receive the Holy Spirit. Recebei o Espírito Santo. So Jesus will stand here with His eyes just full of love and passion. Então, se Jesus estivesse aqui com os seus olhos cheios de amor e paixão, And He would say, I have this awesome mission for your life. e ele dissesse: eu tenho essa missão incrível para a sua I have vida. this awesome mandate for you. Eu tenho esse mandamento para você. The same way that the Father sent me Da mesma forma que o Pai me enviou to manifest His kingdom and His glory, para manifestar o reino dele e a sua glória, to reveal God's nature, His love, His goodness, His compassion to this world, para revelar a natureza de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus nessa terra, to share the gospel and the good news of the kingdom of heaven, e para compartilhar as boas novas do reino dos to céus, heal the sick, para curar os enfermos, cast out demons, para expulsar os to demônios, heal the brokenhearted. para curar os In quebrantados. the same way, Da mesma forma, I am sending you. eu te envio, But I am not going to send you alone. mas eu não te enviarei sozinho. I'm going to send you Eu te enviarei the Comforter.
o Confortador, the Spirit of truth. o Espírito da verdade. And He will be with you. E Ele estará com He will vocês. be in you. E Ele estará dentro de And vocês. He will be upon you. E Ele estará sobre você. It's not going to be by your power. E não será sobre o teu poder. It's not going to be through your wisdom. Não será através da tua It's sabedoria. not going to be through talents. Não será através dos teus It's talentos. going to be by my Spirit. Mas says the Lord. será sobre o meu, através do meu Espírito, diz o Senhor. I'm going to give you Eu te darei the anointing of the Spirit. a unção desse Espírito. The anointing of the Spirit A unção desse Espírito is not for you. não é para você. The anointing of the Spirit A unção desse Espírito is for you to fulfill God's mission on this earth. é para que você possa cumprir a missão de Deus nessa terra. The anointing of the Spirit is not for your benefit, A unção do Espírito não é para seu benefício próprio, but for His glory mas para a glória and dele to fulfill His plans. e para cumprir os planos dele. Is to bless other people. É para que possa abençoar outras The pessoas. fire of the Holy Spirit O fogo do Espírito Santo is for you. é para você. Is what reveals Christ's love to you. É o que revela o amor de Cristo por você. Is what purifies your soul. É o que purifica a tua alma. Is what illuminates your heart. É o to que see ilumina Jesus. o teu coração para ver Jesus. To get to see His sacrifice, His love, to see His beauty in Para your ver heart. o sacrifício no teu coração, o sacrifício dele no teu coração e a beleza dele. But the anointing Mas a unção is to be used by God, é para ser usado por Deus, not for your benefit, não para o teu benefício, but for His glory. mas para a glória dele. The anointing A unção is for you to become a witness of Jesus. é para que você possa se tornar uma testemunha de It's Jesus. for others to come to know Jesus É para through your que life. outros possam vir conhecer Jesus através da sua vida. You cannot be a true witness of Jesus without the anointing, Você não pode ser uma testemunha verdadeira de Jesus sem unção, because it's the Spirit alone who can convict people of sin. porque é o Espírito de Deus que pode convencer do pecado. It's the Spirit alone who can reveal Jesus to people's hearts. É o Espírito, Ele mesmo, que pode revelar a Deus nos corações das pessoas. Without the anointing, it could become an argument and different views. Sem a unção, só se tornaria argumentos de discussões e visões diferentes. But when you share the gospel under the anointing, your words touch people's hearts. Mas quando você compartilha o Evangelho debaixo de uma unção, as tuas palavras tocam corações. The anointing A unção is what Jesus desires to give you this evening. é o que Jesus deseja te entregar nessa noite. It is very difficult to describe the anointing É muito difícil descrever o que é unção, because it's not something that you can see with your eyes. porque não é algo que você pode ver com os teus olhos. I compare it that it's very similar to a perfume. Eu comparo que é bem similar a um perfume. You cannot see when somebody is wearing a perfume. Você não pode ver quando alguém está usando um You cannot perfume. tell which person is wearing a perfume. Você não pode saber quem é que está usando aquele perfume. But when you get close to somebody who's wearing a perfume, Mas quando você se aproxima de alguém que está usando um perfume, you can perceive it. você pode percebê-lo. You can sense it. Você pode senti-lo. In the same way, Da mesma forma, you cannot see the anointing. você não pode ver a unção, It has nothing to do with the way you dress. porque não tem nada a ver com a forma que você se It veste. has nothing to do if you wear a tie or a suit or a shirt. Não tem a ver se você usa uma camiseta ou um terno e uma gravata. It has nothing to do with the color of your skin. Não tem nada a ver sobre a cor da sua pele. It has nothing to do with your degrees or your education. Não tem nada a ver com a educação que você recebeu ou com que tipo de formação que você It has teve. nothing to do with titles or positions. Não tem nada a ver com títulos ou posições. It's a perfume. É um perfume. It's the fragrance É a of Jesus. fragrância de Jesus. It's the fragrance of Jesus É a upon your life. fragrância de Jesus sobre a tua vida. And it is this fragrance. E é essa fragrância, It is this perfume é esse perfume that makes demons flee.
que faz com que os demônios corram. It is this perfume É esse perfume that attracts people to Jesus. que atrai as pessoas a Jesus. The Bible says, your name, O Lord, is like an ointment poured forth. Your name, O Lord, A Bíblia fala que o seu nome, ó Senhor, is like an ointment, like a perfume, é like an oil poured forth. como um óleo, como um perfume derramado. Therefore, the virgins love you. Então, dessa forma, as virgens te amam. Is this fragrance, É is this essa perfume fragrância, é esse perfume what causes young people to fall in love with que Jesus? causa que jovens se apaixonem por Jesus. Where you see the perfume of His presence, people run to Jesus. Quando você vê o perfume da presença dele, as pessoas correm para Jesus. And God wants you to be a carrier of the fragrance of Jesus to this world. E Deus quer que você seja a pessoa que vai carregar a fragrância de Jesus para esse mundo. That whether you go to your home, to your school, to your work, or wherever you walk, you carry the very fragrance of Christ. Se você vai para casa, para a escola ou para o trabalho, aonde você for, você pode carregar a fragrância de Cristo, The power of Jesus o poder de Jesus upon your life. sobre a sua vida. The Bible tells us A Bíblia nos fala that this is what made the difference in the men and women that we read in the Bible. que essa é a coisa que fez a diferença na vida dos homens e mulheres de Deus que nós lemos na Bíblia. Sometimes we call them the great men of God. Às vezes a gente os chama dos grandes homens de Deus. But if you read, none of them were great. Mas se você lê verdadeiramente, você vê que nenhum deles era grande. They were all sinners. Eles eram todos pecadores. They all had their weaknesses. Todos eles tinham suas They were fraquezas. just like you and just like me. Eles eram como você e como eu. There was only one great man of Só God. tinha um grande homem de And his Deus. name is Jesus. E o nome dele era His Jesus. name is Jesus. O nome dele é Jesus. The rest of us, Todo o resto de nós, we're very small. a gente é bem pequeno. We're weak. A gente é fraco. We commit mistakes. A gente comete erros. But if you read every one of them, everyone that was used by God at Se- some point was anointed by the Holy Spirit. Mas se você lê sobre cada homem de Deus que tem na Bíblia, em algum momento de suas vidas eles foram ungidos pelo Espírito. When David was a young man, the Bible says he was out in the fields. A Bíblia fala que quando Davi era ainda jovem, ele ficava no campo. And the Lord sent Samuel to go to his house to anoint one of his brother, one of the sons of his dad, to be the next king over Israel. E a Bíblia fala que o Senhor enviou a Samuel para ir à casa dele, porque o Senhor falou que ele tinha que ungir um dos filhos do pai de Davi, um dos filhos de seu pai. And when Samuel got to his house, he saw his older brother who was tall, good looking, strong. E quando Samuel chegou à casa de Davi, ele viu o irmão mais velho, alto, forte, bonito. And Samuel said, before me is the next king of Israel. E Samuel falou: diante de mim está o próximo rei de Israel. And the Lord said, don't look at his outer appearance. E o Senhor falou para ele: não olhe para a aparência exterior dele. Men judge because of our outer appearance. Os homens julgam pela aparência externa. But the Lord said to Samuel, I look at the heart. Mas o Senhor falou a Samuel: eu olho para o coração. And he said, I have rejected him. E a Bíblia fala que eu o rejeitei. In the same way, the next brother and all of the brothers were rejected. E a Bíblia fala que todos, irmão após irmão, foi rejeitado. And he said, there has to be one more. E ele falou: tem que ter algum mais. Yeah, the youngest one, he's in the field. His name is David. Ah, tem o mais novo, ele está no So he campo, said, o nome we dele é won't sit Davi. down until David comes. Então ele sentou até que Davi chegasse. And when David came, E quando Davi chegou, the Bible says that Samuel took oil and poured it upon the head of David. a Bíblia fala que Samuel pegou o óleo e derramou sobre a cabeça de Davi. And the Bible says that the Spirit of God came upon David with power from that day forward. E a Bíblia diz que o poder de Jesus e a sua unção veio sobre a vida de Davi daquele dia em diante. God saw something in the heart of David that he liked. O Senhor viu algo no coração de Davi que ele gostou. And that's why he chose him. E foi por isso que ele o escolheu. And that's why he anointed him. E foi por isso que ele o ungiu. And
God saw something in your heart that He likes. E o Senhor viu algo no teu coração que Ele That's gosta. why He chose you. E é por isso que Ele te escolheu. And that's why He desires to anoint you. E é por isso que Ele deseja te ungir. He saw your heart. Ele viu o teu coração. And He loves your heart. E Ele ama o teu coração. We see the story of Joshua. He was a young man. He was serving Samuel, A serving Moses. A gente viu a história de Josué, ele estava servindo a Moisés. And before Moses died, the Bible says that Moses placed his hands on Joshua. E a Bíblia fala que antes de Moisés morrer, ele impôs as suas mãos sobre Josué. And the spirit of wisdom came upon Joshua. E o espírito da sabedoria veio sobre Josué. You can read about the Apostle Paul. You can read about Moses. You can read about every person that was used through Scripture and through history. Você pode ver sobre o apóstolo Paulo e sobre qualquer pessoa que está na Bíblia ou que foi usado por Deus na história do mundo. How God anointed them with the Holy Spirit. E você and power. pode ver que Deus ungiu cada um deles em poder. But I want to speak to you this evening, Mas eu quero falar com vocês nessa noite. and I'm going to try to run as fast as I can through E the eu vou scriptures, tentar passar bem rápido pelas escrituras about the anointing of the Spirit upon the life of Elisha. sobre a unção de Deus na vida de Elias. The Bible says in 2 Kings, A Bíblia fala em 2 Reis, chapter 2, verse 9. capítulo 2, versículo 9. And so it was when they had crossed over that Elijah said to Elisha, Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: ask, Pede-me, what may I do for you before I am taken away from you? o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti? Elisha said, please let a double portion of your spirit be upon me. E disse Eliseu: Peço-te que haja sobre mim dobrada porção ou porção dobrada de teu espírito. So he said, you have asked a hard thing. Respondeu Elias: Coisa difícil pediste. Nevertheless, if you see me when I'm taken from you, it shall be so for you. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. But if not, it shall not be so. Porém, se não, não se fará. The Bible says that before the Lord took Elijah to be with him, Mas a Bíblia fala que antes o Senhor tomou Elias para ir com ele. he said, go and anoint Elisha in your place. A Bíblia fala que antes dele ser tomado, dele ser levado aos céus, o Senhor falou para Elias: Vá e unja Eliseu. And we find Elisha working on a field, plowing the ground. E a Bíblia fala que ele encontra Eliseu trabalhando no campo. Elisha was not doing something spiritual like fasting or praying. Eliseu não estava fazendo nada espiritual como orar ou jejuar. He was working on the earth, on the ground. Ele estava trabalhando na terra, no chão. Before the Lord releases His anointing upon your life, He Antes- looks at how faithful you are on earthly things. Antes do Senhor derramar a unção dele sobre você, Ele quer ver quão fiel você é nas coisas que você faz aqui na terra. If you're not faithful on your school, on your work, don't expect God to anoint you. Se você não é fiel na sua escola, no seu trabalho, não espere que Deus te unja. The Lord was looking at Elisha when nobody else was looking. O Senhor estava olhando para Eliseu quando ninguém mais estava olhando para He ele. was looking that he was a hard worker on these earthly things. O Senhor viu que ele era um grande trabalhador nas coisas terrenas. And he said, if he's such a hard worker and faithful on earthly things, how much more with spiritual things? E o Senhor provavelmente pensou: como, se ele é tão fiel nas coisas terrenas, como é que ele não vai ser nas coisas do meu reino? And then the Bible says that Elijah took his mantle, placed it on Elisha, and took it away and walked away. He took the mantle, A Bíblia fala que ele pegou o manto, he put it on Elisha, ele colocou sobre Eliseu, he took it away ele tirou and walked away. e andou e foi embora.
He didn't say one word, Ele não disse nenhuma palavra. but Elisha must have felt something. Mas eu acredito que Eliseu pode ter sentido algo. So he said, Elijah, let me go and say goodbye to my mother and father, and then I will follow you. E daí ele disse para Elias: Elias, deixe eu ir dizer adeus para o meu pai e para minha mãe, e daí eu te seguirei. He said, please let me kiss my father and my mother, Ele diz: por favor, deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, and then I will follow you. e daí eu te seguirei. There was a desire in Elisha's heart to honor his father and mother. Existia um desejo no coração de Eliseu para honrar o seu pai e a sua mãe. God sees the way we treat our father and mother. O Senhor vê a forma que nós tratamos o nosso pai, os nossos pais e as nossas mães. The Bible says, honor your father and mother. A Bíblia fala: honre teu pai e tua mãe. It doesn't say if they're a good person, honor them. Não diz se eles são pessoas boas, os honre. It doesn't say if they're good to you, honor them. Não diz se eles são bons com você, os honre. It says, regardless of who your father and mother is, we should honor them. A Bíblia fala que não importa quem eles são e o que eles fazem, honre-os. And if you honor your earthly father, E se você honra o seu pai terreno, then God sees your heart. e daí Deus vê o teu coração. He says, if he honors his earthly father whom he can see, how much more he will honor his heavenly father whom they cannot see. E ele pode dizer, se ele consegue honrar o pai dele terreno que ele consegue ver, imagine o pai celestial dele que ele não consegue ver. And then the Bible says that Elisha became the servant of Elijah. E a Bíblia fala que Eliseu se tornou o servo de Elias. There was a desire in his heart to serve. Existia um desejo no seu coração para serviço. This is so important Isso é tão importante, because Jesus came to serve porque Jesus veio para servir and not to be served. e não para ser servido. And when there's a desire in your heart E quando existe um desejo no teu coração to serve, para servir, regardless if you get noticed or not, se você é notado ou não, regardless if you get praised or not, se você existe louvores e elogios para você ou não, your desire is to serve the o Lord. seu desejo é servir ao Senhor. The Lord releases his anointing upon O your Senhor life. derrama a unção dele sobre a tua vida. When we do miracle crusades, Quando a gente faz as cruzadas de milagres, after the whole event is over, depois que todo o evento acabou, we usually pray for everyone who served. a gente geralmente ora por todo mundo que serviu. All the ushers who were in the parking lot outside or serving somehow, some way. Todos os obreiros que trabalharam no estacionamento ou trabalharam na cantina, alguém que serviu de alguma forma. Oh, and it's the most beautiful outpouring of God's anointing and grace and power upon their lives. E existe um derramar tão lindo da unção e do poder de Deus sobre a vida dessas pessoas. There's a special portion for those who serve Him. Existe uma porção especial para aqueles que o servem. And the Bible says that Elijah took Elisha E a Bíblia fala que Elias tomou Eliseu on this route, nessa rota, on this path. nesse caminho. And I'm going to go very quickly through this. E eu vou falar isso bem rápido. And I wish somebody would have told me this when I began serving the Lord. E eu queria que alguém pudesse ter contado isso para mim quando eu comecei a servir o Senhor. Because there are no shortcuts on the way of the Spirit. Porque não existe formas de você tornar o caminho de Deus mais curto. The Holy Spirit, O Espírito Santo, He's a person, ele é uma pessoa. and He will lead you. E ele vai te liderar. guide you. Ele vai te guiar. The Bible says the first place He took him was to Gilgal. A Bíblia fala que o primeiro lugar que Elias levou a Eliseu foi na cidade de Gilgal. 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 This is the Obrigada. location where the Lord took the reproach of being as slaves from the children of Israel. Esse foi o local onde Deus tinha tirado os escravos de Israel. The reproach, the shame, the guilt, the mentality Ele of tinha slavery. tirado a mentalidade de pobreza e de escravidão deles, a vergonha, a culpa. For hundreds of years, the children of Israel were slaves in Egypt to Pharaoh. Por centenas de anos, as crianças e os filhos de Israel foram escravos ao faraó no Egito.
Pharaoh punished them, Faraó puniu-os mistreated them, e tratava eles mal, abused them, abusava eles, beat them, batia neles, killed them, matava-os, until God raised Moses até que o Senhor levantou a Moisés. and God liberated his children from slavery. E o Senhor tirou os seus filhos da escravidão. But for 40 years they were going around in a circle in the desert. Mas por 40 anos eles ficaram rodando num deserto. Because even though they were free from slavery, Porque até mesmo que eles tinham saído da escravidão, they still had the mentality of slaves. eles ainda tinham a mentalidade de They still carried escravos. the guilt and the shame of Eles having been ainda slaves. carregavam a culpa e a vergonha de ser escravos. So God took him to Gilgal and took that mentality, that shame from them. Então o Senhor os levou para Gilgal e tirou toda aquela mentalidade de vergonha deles. Jesus said Jesus disse that he who practices sin is a slave to sin. que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. To be a slave to sin Para ser escravo do pecado is to have a master over your life é ter um mestre sobre a tua vida, that is worse than Pharaoh. que é pior do que Faraó, Because sin will punish you. porque o pecado ele te pune, Because sin will destroy you. porque o pecado ele te destrói, Because sin will ultimately kill you. porque o pecado vai te matar. And because sin ultimately will separate you from God for eternity. E porque o pecado vai te separar da eternidade para sempre. You know you're a slave when you do things you don't want to do. Você sabe que você é um escravo quando você faz algo que você verdadeiramente não desejaria fazer. You may call it an addiction, Talvez você pode chamar de um vício, but it's a slavery. mas é escravidão. Slavery to drugs, Escravo das slavery drogas, to alcohol, escravo do álcool, slavery to pornography, escravo da pornografia, slavery to perversion. escravo da perversão. There comes a point when you want to be free and you cannot be free on your own strength. Chega a um ponto que você quer ser liberto, mas você não consegue ser liberto na sua própria força. To set us free from slavery, the Lord did not send a prophet. Para nos libertar da escravidão, o Senhor não nos enviou um He profeta. did not send an angel. Ele não nos enviou um anjo. He sent his son, Ele enviou o seu filho, Jesus Christ. Jesus Cristo. And he came into this E world ele veio nesse and mundo. he died on the cross. E ele morreu na And he cruz. shed his blood. E ele derramou o seu And he sangue. defeated death. E ele And destruiu he a was morte. raised from the dead E ele foi ressuscitado dos so mortos. that you and I Para que eu e você may be set free podemos ser libertos from the power of sin. do poder do pecado. In whom the Son sets free, E it's aquele free que o filho liberta é verdadeiramente livre. There's only one deliverer Só existe um libertador from sin. do pecado. There's only one life giver. Só existe um que dá vida. And his name is Jesus. E o nome dele é Jesus. There is no other name Não existe outro nome given to men dado ao homem by which we may be saved. para aqueles através da qual nós podemos ser Only salvos. through Jesus. Somente através de Jesus. Now the problem is this, Agora o problema é isso. that many people Muitas pessoas receive God's forgiveness, recebem o perdão de Deus, receive God's free gift of eternal life, recebem o grande dom da vida eterna de Deus. but they enter into a desert of condemnation. Mas eles entram num deserto chamado condenação. They know that God has forgiven them, Eles sabem que Deus os perdoou, but they cannot forgive themselves. mas eles não conseguem se perdoar. And the enemy comes to accuse them of their sin. E o inimigo vem para acusá-los dos seus pecados. Therefore, even though they've been set free from sin, Mesmo que eles foram libertos dos seus they pecados, still carry a mentality of I am a sinner. eles ainda carregam a mentalidade de eu sou um pecador. Their identity is I am a sinner. A identidade deles é eu sou
pecador. And religion will keep you in this place of I am a sinner. E a religião vai te manter nesse lugar onde você pensa, eu sou um pecador. I am not worthy. Eu não sou digno. I am not good enough. Eu não sou bom o suficiente. And you will never fulfill God's dream for your life with that mentality. E você nunca vai cumprir o sonho de Deus para sua vida com esse tipo de mentalidade. That's why when the Holy Spirit begins to lead you, the first place He will lead you is to a place where He will reveal your identity. É por isso que o primeiro lugar onde Deus te leva é um local onde Ele pode revelar a sua identidade verdadeira. This is beautiful. Isso é lindo. He will convict you of righteousness. Ele te convence da justiça. He will show you that you are righteous before God through Ele faith. te mostra que através da fé você é feito justo. That you've been justified through faith. Que você foi justificado pela fé. That when God sees you, He sees you holy. Que quando Deus olha para você, Ele te vê santo. That you are a saint Que você é um santo before the eyes of God diante dos olhos de Deus. through faith. Através da fé. There is great freedom. Existe grande liberdade. You don't have to approach God fearful, Você não precisa chegar diante de Deus com medo. but you can lift up your face Mas você pode levantar o teu and rosto behold His face, e contemplar a face dele. knowing that your sins have been atoned for, Sabendo que os teus pecados foram and that perdoados. you are holy before Him. E que você é santo diante dele. He reveals your identity. Ele revela a tua identidade. Elijah told Elisha, stay here. Elijah? Elijah told Elisha, stay here. Elias falou para Eliseu, fique aqui. This is a wonderful place. Esse é um local maravilhoso. There's no condemnation. Não há condenação. There's no guilt. Não há culpa. There's no shame. Não há vergonha. You're saved. Você está salvo. You're going to heaven. Você vai para o céu. You're forgiven. Você está perdoado. You're a child of God. Você é um filho de Deus. You're loved by your heavenly Você Father. é amado pelo teu Pai Celestial. This is a wonderful place. Esse é um lugar maravilhoso. But Elisha knew there had to be more. Mas Eliseu sabia que tinha que ter mais. And he said, as the Lord lives and as your soul lives, I'm not going to leave you. E ele falou, como você vive e o Senhor vive, eu não te deixarei. And if you want more, E se você quer mais, you have to say, Holy Spirit, você tem que dizer, Espírito as Santo, the Lord lives como o Senhor and as vive your soul e lives, como você, a I minha alma am not vive, going to leave you. eu não te deixarei. Holy Spirit, Espírito Santo, even if everyone leaves you, mesmo se todo mundo te deixar, I am not going to leave eu you. não te deixarei. Wherever you lead me, Onde você me deixar, I will follow you. eu vou te seguir. If everyone wants to stay behind, Se todo mundo quer ficar para trás, I know there's more. eu sei que existe And I'm gonna mais. follow you. E eu vou te seguir. And then Elijah takes him to Bethel. E daí Elias o leva para Betel. The Bible says that Bethel is the place of open heavens. A Bíblia fala que Betel é o lugar de céus It abertos. says that Jacob said, how awesome is this place? A Bíblia fala que Jacó falou, ai, como esse lugar é This is maravilhoso. none other than the house of God. Isso não é nada mais do que a casa de And Deus. this is the gate of heaven. E esse é as portas do céu. The Holy Spirit will bring you to a place of open heavens. O Espírito Santo vai te levar para um lugar onde os céus estão abertos. Now, if Gilgal was awesome, if Gilgal was good, E se Gilgal was good, Gigal fosse bom, Bethel is awesome. Betel era muito melhor. Because it is in this place Porque é nesse lugar when you have a personal encounters with God. onde você tem encontros pessoais com This Deus. is the place where the Lord revealed himself to Jacob. Esse é o lugar onde o Senhor se revelou a Jacó. Jacob knew God as the God of Abraham and Isaac. Jacó conhecia a Deus como Deus de Abraão e de Isaac. Yeah, he's the God of my parents. Ele é o Deus dos meus pais. But in Bethel, he had a personal experience with God, and he became the God of Jacob. Mas em Betel ele teve um encontro pessoal com Deus e ele se tornou o Deus de Jacó. This is the place where God reveals to you personally
his nature. É nesse lugar onde Deus revela pessoalmente a você a natureza dele. He reveals to you his heart. Ele revela a você o coração dele. He reveals to you his goodness and his love. Ele revela a você a bondade dele e o coração dele. He reveals to you his holiness. Ele revela a você a santidade dele. It's not just something that you heard about, learned about, or read in a book. Não é só algo que você ouviu ou aprendeu ou leu num livro. You've experienced it yourself. Você experimentou pessoalmente. And you know that he's good. Not E because você- you read it or somebody told you, but because you've experienced his goodness in your life. E você sabe que ele é bom, não porque você leu em algum lugar ou alguém te falou, mas porque você experimentou a bondade dele. And you know that you're loved by God because you've experienced his love for you. E você sabe que você é amado por ele, porque você experimentou esse amor. And that it doesn't matter what people say or think about you. Não importa o que as pessoas falem ou pensem de It você. doesn't even matter what you think about yourself. Não importa mesmo o que você pensa sobre você mesmo. You know that you're loved by your heavenly Você Father. sabe que você é amado pelo teu Pai Celestial. There's such an awesome place. Existe um lugar tão maravilhoso. And there's many who decide to stay in this place. E tem muitos que decidem ficar nesse lugar. And Elijah told Elisha, stay here. E Elias falou para Eliseu, fique aqui. This is an awesome place. Esse lugar é maravilhoso. But Elisha said there had to be more. Mas Eliseu falou, tem que existir He said, mais. as the Lord lives and as your soul lives, I Como am o not Senhor going to vive leave e a you. sua alma vive, eu não te deixarei. And then Elijah takes him to Jericho. E daí Elias leva ele para Jericó. And I didn't understand this until I went to Jericho. E eu não entendia isso muito bem até eu ir pessoalmente a Jericó. Jericho is in the midst of a desert. Jericó é no meio de um deserto. There's no life. Não existe vida. There's heat. É quente. It's a horrible place. É um lugar horrível. And this when many young people and many people get confused. E é nesse lugar que muitos jovens ficam confundidos. How can it be? Como pode? I had this awesome experience with God. Eu tive essa experiência incrível com Deus. He spoke to me. Ele falou comigo. He revealed to me who I am. Ele revelou a mim quem eu sou de He verdade. revealed to me his heart. Ele revelou o seu coração a mim. Suddenly you find yourself in a desert. E de repente você se encontra no deserto. Suddenly you begin to feel rejected by your friends. De repente você começa a se sentir rejeitado pelos teus Suddenly you begin amigos. to feel alone. De repente você começa a se sentir Suddenly sozinho. you don't feel his presence anymore. De repente você não sente mais a presença dele. Suddenly you feel far away from God. De repente você se sente distante de Deus. Suddenly you begin to hear the accusations of the enemy speaking to you, De repente você começa a escutar as acusações do inimigo contra você, telling you that you're not worthy, that you're not good enough. te falando que você não é bom o suficiente nem digno. Suddenly it becomes difficult. De repente se torna tudo And this difícil. is when many young people, many Christians go back. E é nesse lugar que muitos jovens e muitos cristãos Many go back voltam atrás. to Bethel, back to Gilgal, and some Para back all the way to Egypt. Gilgal, Betel, qualquer lugar no Egito. Because there's a place Porque existe um lugar where God has to break you. onde Deus precisa te quebrar. He has to mold you. Ele precisa te moldar. He has to deal with your character, with your will. Ele precisa lidar com o seu caráter, com as suas Deal vontades. with your motives Ele precisa lidar com as suas motivações before he can use you. antes dele te usar. And this place E é nesse lugar, is a difficult place. esse lugar é um lugar muito difícil. I remember when I was going through this. Eu lembro quando eu passava por esse período na minha vida. One night I was on my knees crying to God, Uma noite eu estava nos meus joelhos, eu estava de joelhos clamando a Deus, telling the Lord, I'm done. falando: Senhor, eu tô acabado. I'm going back to medical school. Eu vou voltar para a escola de medicina. Serving you is too hard, too Te difficult. servir é muito difícil. It's a lot easier to go to medical school. É muito mais fácil fazer faculdade de medicina.
I went to sleep that night, Fui dormir naquela noite and the next morning, e na manhã seguinte I received an email from my cousin in Argentina. eu recebi um e-mail do meu primo na Argentina. And she said, last night I had a dream with you and Jesus. A prima dele, ela falou: na noite passada eu tive um sonho com você. And this is what Jesus tells you. E nesse sonho Jesus te fala. And Jesus began to speak and he said, when I was on earth, E Jesus começa a falar e ele diz: quando eu estava na terra, there was this young boy tinha esse menininho who came to me que veio a mim and gave me his bread and his fish. e me deu os cinco pães e seus 2 peixes. And when he gave it to me, E quando ele deu a mim, I believed him. eu criei nele. In the same way, Da mesma forma, when you came to me quando você veio a mim and you gave me your life, e você me entregou sua vida, I believed you. eu criei em você. And in the same way, E da mesma I forma, took that bread and broke it to bless many. eu tirei aquele pão e quebrei e abençoei muitos. I take your life Eu pego a sua vida and I break it e eu te quebro to bless many. para abençoar muitos. In order for God to use you, Para que Deus possa te usar, first He has to break you. primeiro Ele precisa te quebrar. This has nothing to do with salvation. Não tem nada a ver com salvação. This has nothing to do with being saved. Não tem nada a ver com ser salvo. I want to take you deeper so you can be a carrier of His fragrance. Eu quero te levar mais profundo para que você possa carregar a minha presença. Because that fragrance is in this vessel. Porque aquela fragrância está dentro desse vaso. And for the fragrance to be released through your life, E para que a fragrância possa ser liberada através da tua vida, the vessel needs to be broken. o vaso precisa quebrar. But what people don't know is that Jericho is very close to the Jordan River. Mas o que as pessoas não sabem é que Jericó é muito próximo do Rio Jordão. From Jericho you can see the Jordan River. De Jericó você pode ver o Rio Jordão. And the Bible says he told Elisha, stay here, I'm going. E a Bíblia fala que Elias falou para Eliseu: fique aqui que eu vou And embora. Elisha went with Elijah to the Jordan River. E Eliseu seguiu a Elias até o Rio Jordão. And the Bible says that Elijah took his mantle, touched the river, the water split and they crossed over to the other side. Elijah took the mantle. E a Bíblia fala que Elias pegou o cajado e dividiu o mar e eles atravessaram o Rio Jordão. And when they were on the other side, he said, ask. E a Bíblia fala que quando eles chegaram do outro lado, ele falou: peça, Ask. peça, What do you want? o que você quer. If Jesus spoke to you tonight and Se, said, ask, se Jesus falasse com você nessa noite e dissesse: peça, what would you ask him for? o que você pediria a Ele? What would you ask him for? O que você pediria a Ele? Elisha could have said, I want a wife. Eliseu poderia ter dito: eu quero uma esposa. I want a new chariot. Chariot. Carroça. Eu quero uma nova. Ele poderia ter dito: eu quero uma nova carroça. I want a big house. Eu quero uma casa grande. That's not what he asked for. Não foi isso que ele pediu. He said, I want a double portion of the anointing of this Holy Ele Spirit. pediu: eu quero uma unção dobrada do Espírito que está sobre você. And Elijah looked at him and said, E Elias olhou para ele e disse: you have asked for a hard thing. você pediu algo difícil. You should have asked for a wife. Você deveria ter pedido por uma esposa. You should have asked for a car. Você deveria ter Or for a pedido por um house. carro, uma casa. But you have asked for a hard thing. Mas você pediu algo difícil. Nevertheless, if you see me when I'm taken away, Se você me vê quando eu for levado, it will be given to you. será dado a você. If you don't see me, Se você não me vê, it will not be given to you. não será dado a você. So there's a condition. Então há uma condição. You want the anointing, Você quer a unção? you have to be able to see. Você tem que ser capaz de ver. And that is a hard thing. E isso é algo difícil. Because it's a lot easier to live this life without seeing. Porque é muito mais fácil viver essa vida sem ver What God sees. o que Deus vê. If you want the anointing, Se você quer a unção, you gotta be able to see what God sees. você tem que ser capaz de ver o que Deus vê. And it's very difficult E é difícil, because He begins to show you the suffering in people. porque Ele começa a te mostrar o sofrimento que há em pessoas. He begins to show you multitudes going to an eternity
in hell. Ele começa a te mostrar multidões indo para uma eternidade no inferno. He begins to show you the pain in others, Ele começa a te mostrar a dor nos outros. and that is difficult. E isso é difícil. It's a lot easier to go through life thinking about myself, É muito mais fácil passar a vida pensando sobre mim mesmo, about my family, my retirement, my house. sobre a minha vida, a minha aposentadoria, a minha casa. Everybody lives like that. Todo mundo vive assim. That's easy. Isso é fácil. But if you want the anointing, Mas se você quer a unção, you have to say, God, I don't want to live for myself. você tem que dizer: Deus, eu não quero viver para mim mesmo. I want to live for you. Eu quero viver para você. I don't want to fulfill my dream. Eu não quero cumprir os meus I want to sonhos. fulfill your dream. Eu quero cumprir os seus I don't want to sonhos. fulfill my purpose. Eu não quero cumprir o meu propósito. fulfill your purpose. Eu quero cumprir o seu propósito. And God will give you the anointing E Deus te dará a unção to fulfill His will. para cumprir a vontade dele. The Bible says A Bíblia diz that then, que lá mesmo, as they walked, enquanto eles andavam, they were talking, eles estavam conversando and Elijah saw. e Saw. Eliseu viu. Elijah became not only a servant, but now he was a friend of Elijah. E a Bíblia fala que ele não foi somente agora um servo, mas agora ele era um amigo. And if you want to be able to see, E se você quer ser capaz de ver, you have to become a friend of the Holy Spirit. você tem que se tornar um amigo do Espírito Santo. He would only show what God sees to his friends. Ele só mostra o que Deus vê para os amigos dele. And you have to realize E você precisa perceber that he's a person que ele é uma pessoa who lives inside of you, que mora dentro de você, who wants to have fellowship and que quer ter communion with comunhão com você. you. As you walk, Enquanto você as anda, you go to work, as you enquanto go to você vai para o school, trabalho, enquanto você vai para a escola, wherever you go, aonde você he for, goes with you. ele vai com você. And he's not only a religion that you follow. E ele não é uma religião que você He's segue. a real person Ele é uma pessoa who real dwells inside of you. que mora dentro de And as you você. develop that friendship, Enquanto você desenvolve essa amizade, you begin to see what your father sees. você começa a ver o que o teu pai vê. Jesus said, I only do what I see my father do. Jesus disse: eu só faço o que eu vejo o pai fazer. And then the Bible says that he saw the chariot of fire and a whirlwind take up Elijah. A Bíblia fala que ele viu a carruagem de fogo e vieram e pegaram Elias. And Elijah saw it. Elisha saw it. E Eliseu viu, But he took the mantle, the anointing with him mas ele levou o manto e a unção com ele, until he heard something. até que ele escutou algo. My father, my father. Meu pai, meu pai. And then Elijah released the anointing. E daí Elias derramou a unção. Romans 8:15 says, Em Romanos 8,15 fala for you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear. que você não recebeu um espírito que te faz escravo do medo, But you received the spirit of sonship. mas você recebeu o espírito de adoção. And by him we cry, Abba, Father. E para ele nós clamamos: Abba, Pai. When you have the revelation Quando você tem a revelação that God is your Abba, Father. que Deus é o teu Abba, Pai. He's your Abba, Father. Ele é o teu Abba, Pai. Then he will release his anointing upon you. Então daí ele vai derramar a unção dele Because he sobre only você. gives his anointing to his sons and to his daughters. Porque ele só derrama a sua unção para os seus filhos e suas filhas. I remember one day I was walking in Jerusalem, Eu lembro uma vez eu estava andando na cidade, em Jerusalém. and suddenly I see this little girl, E daí do nada eu vejo essa menininha. this Jewish girl. É uma menina judia. They dress so cute with long dresses. Elas são tão fofinhas com esses vestidos longos. And she's running down the street. E ela estava correndo lá na rua. And she's yelling, Abba, Abba, Abba. E ela estava gritando: Abba, Abba, Abba. And I've never heard that word before except reading it in the Bible. E eu nunca tinha escutado alguém falar aquela palavra, a não ser lendo na And Bíblia. there's this little girl running down the street saying, Abba, Abba, Abba. E daí tinha essa menininha correndo na rua dizendo: Abba, Abba, Abba. And I look down, and at the end of the street, there's this Jewish rabbi.
E daí eu vi no final da rua, tinha lá esse rabi judeu dressed with a long black coat, com uma veste bem preta, bem longa, little curls on the side of his head, com os cachinhos do lado da black sua hat. cabeça e uma with his arms like this, kippá que chama, né? Kippá preto. with his arms like this, E com os braços just standing there with his arms like this. lá parado, com os braços assim. And this girl is running as fast as she can. E essa menininha estava correndo tão forte, tão rápido. And when she gets to him, E quando ela chega a ele, she jumps ela pula. and he gives her the biggest hug. E ele dá a ela o abraço bem forte. And I saw that's how Jesus wants you to run to him, E daí eu vi, é assim que Deus quer que nós corramos a Ele. knowing that he will not reject you, Sabendo que Ele não vai te rejeitar. but he's waiting for you Mas with Ele wide está open esperando arms. por você com braços abertos. That he's not some angry, far away God, Que but Ele that não he's é your Deus Abba distante e Father. bravo, mas Ele é o teu Abba Pai. He's your Abba Father. Ele é o teu Abba Pai. And when you have that revelation, E quando você tem essa revelação, he will release his anointing upon you. Ele vai derramar a unção dele sobre você. The Bible says that Elisha picked up the anointing, picked up the mantle, A Bíblia fala que Eliseu tomou o manto and stood by the Jordan River. e ficou perto do Rio Jordão. And he had a decision to make. E ele tinha uma decisão para fazer. What was he going to do with the O anointing? que ele fazia com aquela unção? He could have turned his back and walked away. Ele poderia ter virado e dado suas costas e ido embora. On the other side of the Jordan, there was Jezebel trying to kill the prophets. Do outro lado do Rio Jordão, tinha Jezabel tentando matar os profetas. There was going to be persecution, there was going to be difficulties, there was going to be trouble. Tinha muitas dificuldades, tinha dificuldades esperando lá. But he chose to touch the water with the mantle. Mas ele escolheu tocar a água com o manto. The water split and he entered into the promised land. A água abriu e ele entrou dentro da terra And he prometida. fulfilled God's calling on his life. E ele cumpriu o chamado de Deus na vida dele. And double the amount of miracles that were done through Elijah were done through Elisha. E o dobro de milagres que foram feitos na vida de Elias aconteceram na vida de Eliseu. Because Elisha said yes. Porque Eliseu disse sim. As he said yes. Ele disse sim. I not only want to receive the anointing, but I also want to fulfill his calling on Eu my não life. somente quero receber a unção, mas eu quero cumprir o chamado dele na minha vida. And I want to finish with this. This is a little bit sad. E eu quero terminar com isso. Eu sei que eu acho que é um pouco triste. In every place there's a youth group. Em todo lugar tem um grupo de jovens They were called the sons of the prophets. que são chamados os filhos do profeta, os filhos de Gilgal, profetas. in Bethel, and in Jericho. Em Gigal, em Betel. And as Elijah passed by, E enquanto Elias passava, they were comfortable in the place where they were. eles estavam confortáveis no local onde eles estavam. They were satisfied Eles in estavam their satisfeitos no espiritual, in the spiritual location. num local espiritual. And they did not follow Elijah. E eles não seguiram Elias. The Bible says that in Jericho there were 50 young people. A Bíblia fala que em Jericó tinha 50 And they jovens. stood from a distance and they simply watched. E eles ficaram distantes, eles simplesmente assistiram. They were so close to the Jordan River, they could see it with their Eles estavam eyes. tão próximos do Rio Jordão em que eles podiam ver com seus próprios olhos. But they decided to stay where they were. Mas eles decidiram ficar onde eles estavam. Therefore, only Elisha received the anointing. Então só Eliseu recebeu a unção. God wanted to pour out his anointing upon all of those young people. Deus queria derramar a unção diante de todo aquele povo. But none of them decided to become friends with the Holy Spirit. Mas nenhum deles escolheram se tornar amigos do None Espírito of them Santo. decided to say, Lord, break me if you have to. Nenhum deles disseram, Senhor, me quebra se o Senhor tem que me Mold me quebrar. into your image. Me molda a sua imagem. None of them say, yes, Lord, as my soul lives, and as your soul lives, and as the Lord lives, I am not going to leave you. Nenhum deles disseram, Senhor, se a tua alma vive e a minha alma vive, eu não te deixarei. They were comfortable. Eles estavam They were confortáveis. satisfied. Eles estavam satisfeitos. Therefore, we don't hear anything else about them. Então daí a gente não escuta mais nada sobre eles. Only Elisha fulfilled God's calling. Só Eliseu cumpriu o chamado de Deus. And when Elisha came to the end of his life, there was no young person to follow him. E No
Nobody followed Elisha at the end of his life. E daí no final da sua vida você pode ver que Eliseu não tinha ninguém seguindo ele. To the point that he died Ao ponto dele morrer and they buried him e eles o enterraram with the anointing on his bones. com a unção nos seus ossos. To the point that they threw a dead person into that grave. E ao ponto deles jogarem uma pessoa morta naquele sepulcro. And when the dead person touched the bones, he came back to life. E quando aquela pessoa morta tocou os ossos de Eliseu, ela voltou à vida. That's powerful. Isso é poderoso. I don't know where you are spiritually, Eu não sei onde você está espiritualmente falando, but I want you to know that there is more. mas eu quero que você saiba que existe That mais. God has so much more for your life. Que Deus tem tanto mais para sua vida. But in order for you to receive what else God has for you, Mas para que você possa receber o mais de Deus para sua vida, in order for you to receive His anointing, in order to fulfill His calling upon your life, para que você possa receber a unção dele na sua vida, para que você possa cumprir o chamado dele para você, you have to tell the Holy Spirit, você tem que falar para o Espírito Santo: I want to be your friend. eu quero ser o teu amigo. I'm willing to submit my will to your will. Eu estou disposta a submeter a minha vontade à tua vontade. Wherever you take me, I will follow you. Aonde você me levar, eu vou te seguir. No matter the cost, no matter the price, Não I will go. importa o preço, eu irei. Holy Spirit, Espírito Santo, as the Lord lives and as my soul lives, I am not going to leave you. enquanto o Senhor, como o Senhor vive, a minha alma vive, eu não te deixarei. And believe me, E creia, He will take you to a place of open heavens. Ele vai te levar no lugar onde os céus estão He will abertos. reveal to you the heart of Jesus. Ele vai te revelar o coração de Jesus. He will reveal to you who you are before the eyes of the Lord. Ele vai te revelar quem você é aos olhos de Jesus. He will break you and He will mold you to such a point where you become humble and meek like Jesus. Ele vai te quebrar e te moldar a um ponto que você vai se tornar tão humilde como He Jesus. will open your eyes to see what He sees. Ele vai abrir os teus olhos para ver o que Ele vê. And He will place His power upon your life E Ele vai derramar o poder dele sobre a tua vida, so that you may become a carrier of His fragrance to your generation. para que você possa ser um carregador da fragrância dele nessa So geração, that you may become a carrier of the gospel to your generation. para que você possa carregar o evangelho nessa So geração, you may be a carrier of His power to your generation. para que você possa carregar o poder dele nessa geração. But you must be willing to say, Mas você tem que estar disposto a dizer: Holy Spirit, Espírito Santo, I want to be your friend. eu quero ser o teu amigo. Let's all stand to our feet. Vamos nos levantar. Jesus. Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, I'm going to ask you to close your eyes for a few moments. eu quero te pedir que você feche os seus olhos por um momento. We love you, Jesus. Nós te amamos, I'm going Jesus. to ask the worship team if they could come up to the front. Eu quero pedir para a equipe de adoração, se vocês pudessem vir aqui. Maybe you're here this evening and you're saying, I'm a slave to sin. Talvez você esteja aqui nessa noite, você diz que você é um escravo do pecado. I do things that I don't want to do them anymore. Eu faço coisas que eu não quero mais fazer, But I can't be free with my own strength. mas eu não posso ser liberto com minhas próprias forças. I need Jesus to set me free. Eu preciso que Jesus me liberte. Maybe you're here and you're a slave to pornography. Talvez você está aqui e você é escravo da pornografia. Maybe you're a slave to anger and Talvez resentment. você é escravo do ressentimento e da ira. Maybe you're a slave to drugs or alcohol. Talvez você é escravo de drogas e álcool. Jesus came to set you free. Jesus veio para te libertar. Maybe you're here and you're under great condemnation. Talvez você está aqui e você está debaixo de grande condenação. And the enemy has been lying to you. E o inimigo tem mentido para você.
telling you that you're not good enough, dizendo que você não é bom o suficiente, that you're not worthy, que você não é digno, that you're a sinner. que você é um pecador. He's lying to you, Ele está mentindo para telling you você, that God is disappointed with you. dizendo que Deus está desapontado com você. But the Holy Spirit wants you to know Mas o Espírito Santo quer que você saiba that you're righteous, que você é justo, that you're holy, que você é santo, that you're accepted, que você é aceito, that you're loved by your Heavenly Father, que você é amado pelo teu Pai that Celestial, you are a son and a daughter of God, que você é um filho e uma filha de Deus, that there's nothing that can separate you from His love. que não há nada que pode te separar do amor dele. Maybe you're here and you say, Lord, I want you to open the heavens upon my life. Talvez você esteja aqui e você I want tenha to know pedido, Senhor, para Ele abrir os céus. The Holy Spirit wants Sobre to bring você. you the revelation of Jesus to you. E o Espírito Santo quer trazer você a revelação sobre Jesus. But there is more. Que há mais. But there is more. E há mais. Jesus wants to anoint you Jesus quer te ungir so that you may fulfill His plan for your life. para que você possa cumprir o plano dele sobre a sua vida, na sua vida. But the anointing is only for those who say, Lord, I want to see what you see. Mas a unção é para aqueles que querem, que dizem, Senhor, eu quero ver o que o Senhor vê. I'm willing to die to myself Eu estou disposto a morrer para mim mesmo, to fulfill your plan para cumprir o teu plano for my life. para minha vida. Tonight I want to do something a little bit different. Nessa noite eu quero fazer algo um pouco diferente. I only want to call to the front Eu quero só chamar para frente, to come stand here in the front. para que ficar aqui na frente de pé, Young people jovens, who who say, que dizem, I want you to open my eyes. eu quero que você abra os meus I want to olhos. see what you see. I want to feel what you feel. Eu quero sentir o que você sente, eu quero I ver o want que your você vê. anointing upon my Eu life quero a tua unção sobre a minha vida, because I want to fulfill your plan for my life. porque eu quero cumprir o teu plano para a minha vida. If that is you, Se isso é você, I se want essa you to pessoa é come and você, stand up here in the front. eu quero que você venha e fique aqui na frente. Come and stand up here in the front. Come to the front. Venha, fique de pé aqui na frente. It's very important for you to know that Jesus is the one who gives you the anointing. É muito importante que você saiba que é Jesus que te dá a unção. It is His anointing. É a unção dele. For you, His son. For you, His daughter. Para você, filho, e para você, filha.